Abra a Bíblia de vocês em Êxodo 3. Coloque para mim, Êxodo 3, de 7 a 10. Leia aí para mim, Anderson. Êxodo 3, de 7 a 10. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazerem sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios estão fazendo e oprimindo. Agora veja, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Vocês perceberam aqui? Deus, vendo o sofrimento do seu povo, vendo a aflição do seu povo, vendo como o seu povo era tratado no Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés e usa esse homem com autoridade incomum, dando-lhe poderes para que, em nome de Deus, realizasse algo extraordinário. Durante 430 anos, o povo de Deus habitou no Egito, sendo que a maioria desses anos humilhado, maltratado, escravizado, porque o grande homem de Deus, chamado José, já não está mais em meio ao povo, já faleceu, já morreu, já não faz parte mais, e foi se levantando líderes dos egípcios, que não conhecia a história e a trajetória linda de José, como Deus abençoou o Egito através dele. E Deus abençoou aquele povo de tal maneira que eles passaram a fazer frente aos egípcios, que ficaram com medo. Então, começaram a escravizar, a maltratar, a humilhar, a perseguir, tirando todo o direito dos israelitas que estavam lá no Egito. A opressão foi tão grande, a humilhação era tão grande, que o povo não aguentava mais. Então o povo se lembrou de Deus, o Deus de José. E o povo então começa a clamar, pedindo socorro a Deus, pedindo: Senhor, nos acuda, nos ajude, tire esse opróbrio de nós. Deus então usa Moisés e deu autoridade a Moisés, e Moisés começa a trazer pragas para confrontar os egípcios, a Faraó, a fim de que libertasse o povo para o povo ir para a terra que era de propriedade deles, pois Deus já havia lhes concedido, já havia lhe dado essa terra. Você vê que aqui na leitura diz que eles estavam indo para a terra onde? Era a terra dos jebuseus, fariseus e tantos... Fariseu não, né? Tantos outros jebuseus e tantos outros zeus. Mas, queridos, era porque o povo não tinha terra. Era um povo desterrado, sem opção.
de vida melhor. Imagina ver os seus filhos sendo humilhados, maltratados, trabalhando como escravo, sem direito a dormir bem, sem direito a se alimentar bem, sem direito a nada. Era um zero à esquerda. Nessa situação de humilhação, o povo clama a Deus e Deus então ouve. E foram lançados 10 pragas. Todas as pragas mexia com os egípcios, mexia com o faraó. E ele dizia, pode ir, eu vou liberar. Daqui a pouco ele diz, não vou. E segurava até que veio a última praga. A morte dos primogênitos. Era a praga derradeira. Deus disse que se eles não deixassem o povo de Deus sair, mataria todos os primogênitos do Egito, inclusive os animais. Inclusive o povo de Israel, que se não fizesse um sacrifício, imolasse um cordeiro e com o sangue desse cordeiro aspergisse os umbrais da sua porta, marcasse com sangue a porta, porque Deus havia dado ordem a um anjo. Esse é o anjo da destruição, o anjo da morte. E quando ele vem, ele vai levando tudo aquilo que Deus permitia. Foi dado a ordem a Moisés para falar aos filhos de Israel, faça um sacrifício de um cordeiro. Ele não pode ter mancha. Ele não pode ter defeito. Será imolado. E o sangue vocês passam no umbral da porta, porque o anjo da destruição vai passar. E se não tiver a marca do sangue, até mesmo os israelitas seriam mortos, seus primogênitos. E assim o povo, ouvindo a advertência de Deus, o povo fez como Deus assim o determinou. Interessante que alguém podia falar lá, olha, mas nós não podemos fazer dessa forma ou fazer daquela outra forma. Não é melhor fazer. Não, é Deus quem mandou. E quando Deus manda, cumpre-se. Foi feito o ritual. A marca foi colocada de sangue lá. Agora vem o anjo da morte, o anjo da destruição. E ele vem rebentando com tudo. Onde não tinha marca de sangue, ele entrava. Vocês imaginam o choro, a gritaria, a dor e o sofrimento que foi para aqueles que não tinham a marca de sangue nos umbrais da sua porta. Diz a palavra de Deus que quando o anjo passava e via a marca, ele passava por cima, não entrava. Mas os lares que não tinham a marca de sangue, ele entrava e a morte ceifava todo o primogênito. E aí Deus disse para eles, olha, vocês vão fazer essa comemoração, a Páscoa, para sempre.
como lembrança. Bem viva no coração de vocês e na mente de vocês, do grande livramento que Deus está providenciando para você. Após a mortandade dos primogênitos, obrigado. Após a mortandade dos primogênitos, irmãos, Faraó não teve outro jeito senão deixar o povo ir embora. E assim o povo comemorou, adorou e bendizeu o nome do Senhor. Esse é a Páscoa dos judeus. Esta é a forma que foi feita para que o povo, por todo o tempo, se lembrasse do grande livramento e celebrasse esse livramento que Deus havia concedido a Israel. Mas e nós, povo de Deus? Eles lá, era uma prefiguração do que iria acontecer conosco. Nós temos a oportunidade de receber Jesus, o Cordeiro de Deus. João Batista, a primeira vez que ele viu Jesus, ele fez a seguinte afirmação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira contato de João Batista com Jesus, ele identificou o ministério de Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. No Egito, o povo não tinha perspectiva nenhuma de mudança. Não havia condição humana para modificar o seu estado. Nós também, sem a ação de Jesus, não temos perspectiva nenhuma de mudança. A Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E a Bíblia ainda diz mais, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Podem ler ali para mim? Se todos pecaram e separados estão da presença de Deus, e o pecado do pecado é a morte, quem sou eu? Quem é você para mudar essa situação?
Mas graças a Deus que diz o quê? Mas o dom gratuito de Deus é algo oferecido de graça. Você não pode comprar. Você não pode modificar essa condição de pecador só em Cristo Jesus. Mas graças a Deus que nos dá o quê? A condição de sermos restaurados para a glória de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Mas essa Páscoa, tanto quanto a do passado, ela precisava de um sacrifício. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Havia uma necessidade de que o sangue fosse aspergido. Lembra do sangue lá do passado? Coloque o sangue na porta para que o anjo da morte, ao ver o sangue, ao ver a marca do sangue, ele passe direto e não entre, porque se ele entrar, a morte entra com ele. Sem Jesus, irmãos, sem ele ser sacrificado lá na cruz do Calvário, todos nós estaríamos perdidos. O anjo da morte vai vir e ele passa nos lares. Não há como se esconder dele. Não há como enganá-lo. Eu estou me lembrando agora de muito tempo, mas muito tempo, falaram que o anjo da morte veio buscar uma pessoa. Isso eu ouvi quando era adolescente. E procura daqui, procura de lá. O camarada falou, poxa, eu tenho que me livrar do anjo da morte. E o cara então falou assim, ele não vai me reconhecer. Foi lá e cortou todo o cabelo, ficou carequinha. Ele ficou seguro, ele falou, puxa, não vou morrer mais. O anjo não vai me reconhecer. Aí o anjo procurou, não encontrou, falou assim, bom, já que eu não encontrei ele, vou levar aquele careca ali. Não tem como enganar, gente. Não tem como enganar. Só há um remédio, um antídoto para isso, é receber Jesus Cristo na sua vida como o seu Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem Jesus, o anjo da morte virá. Sem Jesus, não tem como prevalecer. Daniel já se escondeu, né, Daniel? Vai para o banheiro. É porque é o careca. Irmãos, é sério. Jesus se sacrificou por você, ele olhou para você e viu que você não tinha condição de se salvar pelos seus méritos, sua capacidade, seu intelecto, sua força. Ele aceitou o plano do Pai e veio. Deixou a glória, deixou os céus,
e veio assumir a forma de homem para sofrer no meu lugar, no seu lugar, morrer por você. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é a nossa Páscoa. O sacrifício dele nos garante estar aqui hoje, na certeza de que se o anjo da morte vier, ele não vai passar na sua vida. Quantas pessoas não entendem isso? Menospreza, ridiculariza, até mesmo zombam do Senhor Jesus. Um Deus que morreu. Eu quero dizer para você, meu querido, ele morreu, mas ele está muito vivo para a glória do Pai. E felicidade nossa. Ele é o seu Cordeiro Pascal. Ele se doou por você, por mim, por nós. Entregou a vida dele para que você pudesse ter vida. A certeza de morar com Deus. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. E abra o seu coração. Em gratidão, em louvor e honra a Ele. Reconhecendo que sem Ele você está perdido. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus esteve aqui na terra, e João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João estava dizendo, ele vai morrer por mim, por você, por nós, para que a gente tenha vida. A gente tenha uma esperança de estar um dia com ele lá na glória. Diz a palavra de Deus que no céu foi aberto um livro. Não havia quem tivesse autoridade de abrir aquele livro. E todos choravam, se lamentavam, porque não havia nem no céu, nem na terra, ninguém capaz de abrir o livro. Até que um dos anciões disse: olha, não chore. O Cordeiro de Deus venceu. E ele tem poder e autoridade para ler, abrir, ler o livro, porque ele comprou para Deus. Ele nos comprou para Deus. Ele pagou um preço altíssimo por você e por mim. O Ministério do Louvor vai estar adorando a Deus enquanto você vai estar falando com Deus, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, porque há centenas de milhares de pessoas que não te conhecem. E o Senhor se revelou para mim. O Senhor me alcançou. Pela minha
forte é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Foi o sangue dele. Ele doou. Ele se entregou para que eu e você fôssemos livres. Em Apocalipse capítulo 5 diz assim: logo que tomou o livro, o Cordeiro, os 4 seres viventes e 24 anciões prostravam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono,
dos seres viventes, dos anciões. E o número deles era de milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro de Deus de receber adoração, louvor e as palmas da igreja do Senhor, que louvam e exaltam e glorifiquem o nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele, só Ele, tornou isso possível. Nós estamos aqui hoje. Comemos chocolate? Sim. Nos cercamos dos nossos familiares na mesa? Sim. Mas invocamos a presença dele para estar conosco. Sem ele, estaríamos perdidos. Sem ele, estaríamos mortos. Mas ele tornou possível vivermos uma nova experiência de tê-lo como Senhor da nossa vida. Ele nos resgatou do império das trevas e nos levou para a presença de Deus. Lembre-se disso, irmão. Quando alguém falar de Páscoa para você, você fala: Páscoa foi a morte do meu Senhor Jesus, que hoje vive e reina para todo sempre.